bem-vindo a este canal, que você possa fazer parte desse grupo também deste canal. E se você é novo, então fica à vontade para participar, tá? Se você quiser, você pode colocar alguma ideia de vídeo, alguma coisa, enfim, o que você achar interessante. Esse é só mais um canal para agregar tantos outros que existem por aí, com o mesmo intuito. E por isso é que eu aqui estou também para fazer isso, tá? Esse é um estudo, como você já deve estar, se você segue, você já sabe, se você não segue, esse é um estudo que eu estou relacionando ao que eu chamo de marca, né? Os fins dos tempos, como nós vamos chegar aí no 666, né? Naquela marca, aquele versículo tão conhecido por cristãos e até não cristãos, que diz que no fim dos tempos haveria uma marca, e a gente está vendo caminhar aí estamos nesse caminho, nesse sentido, tá? Hoje, esse vídeo ele vai falar especificamente sobre um ponto que é sobre o que você está vendo aí na sua tela, a maçonaria. Então a gente vai conversar sobre a maçonaria, falar um pouquinho sobre ela, já vou te adiantar dois pontos, tá? O primeiro, por que eu vou falar sobre ela? E aí você vai entender esse primeiro ponto por causa do segundo que eu vou falar logo mais. Porque a maçonaria ela é muito importante para o contexto que eu estou querendo levar, para o contexto que eu estou querendo apresentar diante desses estudos. Então, se eu deixasse a maçonaria de fora de algum entendimento, trazendo alguma informação, talvez eu estivesse deixando também esse estudo um pouco manco e um pouco falho. Tá? O segundo ponto é o quê? É que a maçonaria, se você buscar o entendimento, se você buscar estudos, o que acontece? Ela é uma das sociedades secretas, ou alguns chamam, né, de seitas secretas, enfim, ela é uma das sociedades secretas mais complicadas de se estudar. Por quê? Porque muitas das coisas que a gente vai encontrando ao longo de estudos é, você encontra muita coisa picada e muita coisa que começa de uma forma e depois daqui a pouco já está em outra forma. Então você vai encontrar muita coisa falando que é uma coisa boa, outra coisa que você vai ouvir falando que não é uma coisa tão boa. Em algumas situações você vai identificar falando que é de um jeito, em outro momento é de outro jeito. Então existe um quebra-cabeça aí que em muitos lugares eles não se encaixam. É muito difícil realmente estudar e falar sobre a maçonaria em si por conta disso. Eu tenho um conceito particular meu, tá bem? Que é o quê? A maçonaria, ela por ser uma sociedade secreta tão importante no mundo e com, sim, muita influência no mundo, e aí esse é um dos pontos que na grande maioria se combinam, né, as ideias. Então, por conta da maçonaria ser tão importante no mundo e ter grande influência no mundo, lógico, por ela ser uma sociedade secreta, o que ocorre? Acaba acontecendo de que muita coisa não deveria ser revelada. Mas entendo eu e penso assim, de que na verdade muitas coisas, dessas controvérsias de informações que não se casam, tem sim até um próprio motivo maçom, tá? Novamente, é uma opinião minha, tá? Por quê? Porque imagina o seguinte, que você começa a estudar sobre alguma situação e aí você encontra um estudo sempre levando por o mesmo sentido. Claro, então você sabe que aquilo é o único sentido, é o único caminho e ali está correto. Se você encontra dois sentidos, o que ocorre? Vai ser mais fácil você aceitar um. E vai ser mais fácil você dizer, olha, mais ou menos estão caminhando realmente e tal. Agora, quando existem vários caminhos para a mesma situação, é mais fácil você desacreditar da grande maioria ou de muitos. E é muito mais fácil você começar a pensar assim, olha, não dá para saber qual é a verdade, tá? Então eu vejo que a maçonaria, por muitas vezes, ela lança assim para fora dela mesmo muitas verdades, mas aplicando em muitas mentiras para que você não consiga descobrir ali o que é verdade, o que é mentira, o que faz sentido, o que não faz sentido, tá? Então, eu tive que fazer essa introdução, não sei se ficou lá tão breve para você, mas enfim, tive que fazer essa introdução
para que você possa entender que eu vou passar aquilo que eu creio da maçonaria, daquilo que eu até então estudei, mas já sabendo que sim, existem muitos pontos de controvérsia, ok? E também vou deixar aqui abaixo para te auxiliar, se você quiser, alguns poucos, porque maçonaria você sabe, se você jogar na internet, YouTube, você vai ter uma infindável coisas. Mas eu vou incluir alguns vídeos que eu creio que podem também te ajudar a ter mais informação sobre a maçonaria, ok? Então vamos falar sobre a maçonaria, isso, vamos adentrar sobre ela. Maçonaria adorando a um deus, né? Ou a Deus. Bom, então a maçonaria ela prega, e aí quem prega que a maçonaria é uma coisa boa, eles vão ser sempre mais enfáticos sobre esse ponto, tá? A maçonaria prega que crê em Deus, Deus o Altíssimo, mas não adora a Deus, tá? Então na verdade o que ocorre é que realmente, se você for olhar a questão da maçonaria, o que eles vão dizer é exatamente isso aí. Eles adoram a Deus, eles reconhecem a figura de Deus e até em dados momentos eles vão dizer que não, porque nós reconhecemos a Deus, adoramos a Deus, mas não é isso que de fato acontece. Mais para frente a gente vai começar a entender um pouquinho também sobre isso. Tanto que um dos itens, e também mais para frente eu vou também falar sobre isso, a maçonaria ela não aceita ateu no seu hall de membros, tá? Entenda isso, ela não aceita ateu. Por que ela não aceita ateu? Porque um ateu, ele evidentemente, a cosmovisão dele, o entendimento espiritual dele é de que não existem deuses, tá? De que na verdade aí varia um pouco a visão aí desse ateu, né? Mas enfim, e aí fica mais difícil para a maçonaria chegar no sentido final com essa pessoa. Mais para frente a gente vai ver isso daí. Então, características, quais são as características dessas lojas maçons? Loja, você vai sempre ouvir falar loja maçom, né? Isso tem um sentido lá da criação da maçonaria, quando eles dizem que foram feitos por pedreiros e eles criaram lojas, mas não é esse o sentido. Bom, algumas características de lojas maçons. Vamos lá. Todas lojas maçons, elas têm o piso preto e branco, tá? Ela diz muito representar, lógico, quando você vai buscar o lado bom dela, vai dizer que representa a igualdade dos homens e do universo, etc. e tal. Mas, na verdade, é que ela representa a dualidade, ela representa o bem e o mal. É isso que esses quadriculados representam na maçonaria, ok? E todas as suas lojas maçons possuem, sim, sempre as lojas maçons, ela possui, vamos dizer assim, uma arquitetura muito próxima, muito parecida, ou seja, existem algumas coisas que não podem faltar, tá? Existem coisas que não podem deixar de existir, de ter, e o chão quadriculado é um deles, ok? A gente vai observar mais para frente também, vai ver que o símbolo da maçonaria, ele tem o olho de Horus, ele representa esse olho de Horus, como você vê aí até na primeira imagem, tem aí o pentagrama invertido. Esse é um pentagrama invertido, nessa imagem não dá para perceber muito bem, mas é um pentagrama invertido que logo mais eu vou falar um pouco dele, não nesse vídeo, mas num próximo, tá? E ele tem a representação do Sol e da Lua, que representam o universo, tá? Mas evidentemente isso representa o quê? É adoração ao Deus Sol e à deusa Lua. No finalzinho a gente vai entender também o porquê dessa questão de adoração ao Deus Sol e a Deus Lua, ok? Bom, e aí o que a gente pode chamar de interessante? Olha só que interessante. Uma das coisas que existem dentro dos rituais. Falando sobre rituais da maçonaria, alguns são conhecidos, né, de externos da maçonaria, mas muito poucos, tá? Muito pouco se conhece sobre os rituais da maçonaria. Mas tem um que chama bastante atenção. Olha só que interessante. Jeremias 18, dos versos 1 ao 4, vai nos dizer assim. Olha só. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras.
E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Essa também é uma passagem bem conhecida, né? Mas olha, novamente, o que eu estou querendo dizer de interessante. Quando uma pessoa vai se tornar membro da maçonaria, ela tem que entrar em uma sala no primeiro instante, quando ela está fazendo esse rito aí, né, de entrada, tá? E essa sala se chama como é que é o nome dessa sala? Sala do Oleiro. Tá aí, né? Uma coincidência da vida. Que interessante, né? Chama Sala do Oleiro. Tá? E aí, ali sim, nesse primeiro rito aí, nesse primeiro ritual, a pessoa ali tem algumas coisas que ela também faz em cima daquilo, mas o que me chama bem a atenção é isso, né? É que a pessoa, ela, para entrar na maçonaria, ela faz essa semelhança, né, do que a palavra de Deus. Se a gente for ver aí o que está em Jeremias, a gente sabe que uma das coisas que expressa essa palavra de Jeremias é fazer o quê? É fazer do homem uma nova imagem, é fazer do homem uma imagem e semelhança de Cristo, é fazer o que? Nos transformar e nos mudar conforme a imagem, conforme os desejos de Deus, conforme a vontade de Deus. E é bem interessante, pelo menos para mim, né, o que a maçonaria acaba fazendo também. Tá? Apenas um ponto para também deixar esclarecido é que talvez você olhe e diga assim, olha, eu conheço muita gente que é da maçonaria e realmente existem aí alguns últimos estudos apontavam que existia por volta de 6 milhões de pessoas dentro da maçonaria. Você acha pouco, claro, né? Para uma esfera mundial são poucas pessoas, mas são 6 milhões de pessoas, onde a sua grande maioria são pessoas muito influentes dentro do mundo. Ok? Não é qualquer um que acaba podendo entrar na maçonaria. Essas pessoas também eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso daí. Mas fique já ciente de uma coisa, tá? Para que uma pessoa conheça realmente o profundo da maçonaria, não basta apenas ela estar num dos, eles chamam de graus, né? Vai tendo graus, você vai subindo de níveis. Então não basta uma pessoa estar ali no primeiro grau, segundo grau, porque no começo parece apenas mais um grupinho seleto, onde você está fazendo parte. É claro que algumas coisas começam a serem te colocadas, né? Algumas exigências, e você começa a achar tudo aquilo muito bom, muito legal, mas você só começa a conhecer mesmo o mais profundo da maçonaria quando você avança em graus muito maiores do que os primeiros. Tá certo? Então, quando você vê alguém que você olha e você fala assim, eu conheço essa pessoa é da maçonaria, não pense que essa pessoa já conhece, essa pessoa está totalmente conhecedora do mais profundo da maçonaria, muito pelo contrário. Ela conhece apenas, vamos dizer assim, uma pequena parte da maçonaria, tá? E relacionando a maçonaria com o Egito, sim, a maçonaria tem raízes dentro do Egito, tá? Eles têm raízes muito fortes dentro do Egito. O Egito foi algo onde alguns dizem onde se iniciou a maçonaria, não posso afirmar sobre isso, não farei isso, tá? Mas existem alguns que dizem sobre esse início, e enfim, outros apontam bem mais adiante, mas a maçonaria e o Egito, eles têm sim conexões muito grandes. Se não de fato começou com o Egito, ou no Egito, a maçonaria, de fato a maçonaria puxou bastante coisa do Egito. Então vamos ver algumas coisinhas sobre essas raízes, tá? Bom, uma delas é o conhecido olho de Horus, que você já ouviu o vídeo que eu expliquei sobre essa questão. Tá? Essa imagem que você está vendo, a imagem da nota de $1, conhecidíssima também, você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Onde vem ali embaixo descrito Novus Ordo Seclorum, que no latim diz Nova Ordem dos Séculos, ou para uma outra tradução mais livre, Nova Ordem Secular ou Nova Ordem dos Mundos, enfim. Mas Nova Ordem dos Séculos é o que mais se encaixa dentro do latim, ok? Claro que isso nos leva e nos remete ao quê? Nova Ordem Mundial, tá? Então, existe sim um motivo, ok? A maçonaria, como você viu, como eu mostrei ali na imagem,
ela tem sim muito essa questão do olho de Horus, principalmente nas suas lojas. Dentro das suas lojas existem sim alguns pontos onde existe o chamado olho de Horus, ok? Dentro, o segundo item é a tal da geometria sagrada. Então, essa geometria, né, o número 3 para eles é um número muito sagrado. Numeração, você precisa entender que números, dentro do ocultismo, dentro da simbologia e dentro da Bíblia, são extremamente relevantes e importantes. Às vezes a gente não dá importância nenhuma para número, acha que são ali só por acaso. Mais uma vez, vou usar o mesmo termo que eu gosto muito ali do irmão quando diz, né? Então a gente acha que ele está ali de bonito, ele não está, existe um motivo para ele estar ali, tá? E o número 3 é um número da geometria sagrada, né? Então, se você estudar um pouquinho sobre Nikola Tesla, você vai até entender que ele descobriu coisas muito interessantes sobre essas geometrias sagradas, sobre o número 3, 6, 9, que também tem muito interesse. Quem sabe eu faço alguma coisa relacionada a esse número 369, tá? E a maçonaria ela chega até um número de grau 33. Alguns apontam que existem outros graus, tá? Mas a grande maioria dos estudos apontam que ela chega até um número de grau 33. E é muito interessante esse número do 33, né? Porque a gente pode lembrar, 33 é a idade de Cristo. Quando Cristo veio a morrer e ressuscitar, ele havia 33 anos, segundo apontam estudos bíblicos. Então, tem muito disso. A maçonaria ela faz muito dessas ligações, tá? Com a geometria sagrada, com as numerações. Por isso que, inclusive, até a gente vai ver no vídeo sobre questão de numerologia, que eu vou tentar aplicar alguma coisa para gente, a questão de como, por conta da influência da maçonaria, muitos acontecimentos acontecem com datas específicas, não acontecem em datas nada a ver. Ah, essa data aconteceu porque tinha que acontecer aqui. Não, são em datas específicas. Por quê? Porque os números são de muita relevância para esse grupo, tá? Uma outra coisa é a chamada duas colunas, perdão. Duas colunas que também havia muito nos templos do Egito Antigo e tem nas lojas maçônicas também, ok? As duas colunas também dão essa representatividade da dualidade, mas também fazem referências ao que? A portais, tá? Inclusive, se você pegar alguns desenhos animados, desenho animado tem bastante dessas coisas, né? Porque desenho animado tem muita influência. Desenhos animados também fazem muito dessas demonstrações de portais. E são portais o quê? Portais espirituais, tá? Não precisa ir além para você saber do que eu estou falando. Mas tem sim, ok? Essa questão. Então, tem também aí nas arquiteturas modernas. A gente vai ver bastante arquitetura moderna, ou melhor, se você procurar, você vai ver bastante arquitetura moderna onde tem a questão das duas colunas. E elas têm um porquê de existirem e estarem lá, tá? Essa questão das duas colunas é extremamente importante. É o obelisco. O obelisco no Egito Antigo, representava o Osíris ali, o Nimrod, já falei sobre esse tema aí também em vídeos passados, essa questão o que representa esses obeliscos, ok? E disse, e eu creio sobre isso, de que os obeliscos são uma forma de representar quando aquela cidade ela é controlada por esse tipo de sociedade, também. E a gente vai ver, e você deve conhecer bastante cidade com obelisco, tá bem? Então você já sabe mais ou menos o que está sendo representado. Outro ponto que também puxou ali do Egito Antigo são os rituais. O Egito Antigo tinha ritual para tudo. Para tudo existia um ritual. Na maçonaria não é diferente. Para tudo existe um ritual. Para tudo existem coisas que você deve fazer através de ritual, tá? Outro ponto, o paganismo, né? Como eu disse no vídeo sobre o Egito tinha uma infindável, um panteão absurdo de deuses, enfim, um número exorbitante. A maçonaria também. Novamente, ela diz crer apenas no Deus, né, o Deus criador, mas ela diz isso para fora. Internamente, o que acontece é que ela possui também o paganismo com outros deuses. Por isso que a maçonaria não aceita ateu, como eu falei lá no início, por conta do quê? Por conta de que é muito mais difícil uma pessoa que
tem sérias controvérsias com a parte de crer em Deus, a pessoa começar a crer dentro da maçonaria, porque conforme ela vai se adentrando pela maçonaria e conquistando outros níveis, outros graus, cada vez mais a questão de adoração a deuses e a um Deus mais específico, que não é o Deus criador, cada vez mais essa questão vai ficando mais profunda. Então fica muito mais difícil, né? Uma pessoa que é ateu, que se diz ateu, conseguir enxergar essas coisas e conseguir aceitar. Então, por conta disso, que eles não aceitam ateu, ok? Isso é muito por conta disso. É lógico, né? O lado bom da maçonaria vai te dizer que não, porque eu preciso acreditar que Deus Criador está ali, então não posso aceitar uma pessoa ateia. Não, não é bem isso, tá? Essa não é a história correta, tá bem? E vamos continuando aí. O que mais o Egito pode nos apresentar junto com a maçonaria? Bom, uma das coisas são os símbolos. Então, o Egito foi onde iniciou, o Egito foi onde se alastrou, como eu disse lá no vídeo sobre o Egito, a questão da adoração a deuses e peças e tudo mais, né? A esses símbolos. A maçonaria tem diversos símbolos. Aqui nessa imagem são símbolos egípcios, mas a maçonaria possui símbolo para tudo também, ok? Uma das coisas, existem duas coisas que a maçonaria possui bastante: símbolos e sinais. Então, também relembrando o vídeo ao qual eu falei do Egito, porque a gente está aqui fazendo essa semelhança com o Egito, né, sobre o olho de Horus, a questão da mão escondida para muitos líderes. A maçonaria também possui isso. A maçonaria tem muitos sinais. Por conta do quê? Por conta de que, principalmente quando ela se iniciou, os seus membros precisavam de alguma forma, como eu falei, demonstrar a outras pessoas que eles eram daquele grupo, que eles estavam com aquelas pessoas. E como em muitos lugares, em certos tempos, vamos dizer assim, considerava-se esse tipo de sociedades secretas, até mesmo como muito semelhança de bruxaria, e bruxaria era algo que te levava à morte, então precisava-se que essas coisas fossem escondidas, né? Você precisava demonstrar, vamos dizer assim, aquilo aonde você estava, o grupo ao qual você estava em conjunto, você precisava do quê? Você precisava fazer de alguma outra forma. Então criou-se os sinais. Então a maçonaria tem muitos sinais, tá? Por isso, e ela continua até hoje. Até hoje existem sinais. Uma outra coisa que a maçonaria puxou do Egito foi o quê? Foi o culto à mulher. Né? Tem a Ísis aí, a Semíramis, que foi cultuada no Egito, e na maçonaria não é diferente. Existem sim alguns ritos onde a mulher é cultuada, onde o feminismo é cultuado. Tá bem? Bom, caminhando para o compasso, que é o símbolo aí, mestre, né? O símbolo da maçonaria, que você conhece muito bem, com certeza você já viu esse símbolo por aí. Vamos falar um pouquinho sobre esse símbolo aí. O que esse símbolo pode nos representar? Ele é nada mais nada menos do que o chamado do grande arquiteto do universo. Sim, a maçonaria reconhece isso, e aí sim a maioria dos estudos aplicam-se a entender também isso. Mas eu acho que isso também a maçonaria não precisava esconder, porque isso não vai levar a nenhuma outra grande controvérsia. Então sim, ele é o grande arquiteto do universo. Mas, tá, na verdade, ele representa a dualidade. Ele representa o oposto, o que é lado bom, lado ruim, masculino e feminino, energia positiva e negativa. A maçonaria vai te dizer apenas isso, que representa o grande arquiteto do universo, mas também representa a dualidade, ok? Então a gente, como falei, num próximo vídeo a gente vai ver muito sobre essa questão do que é essa dualidade, mas em resumo é isso, é os lados opostos, o tal, né, dos opostos se atraem, os opostos um precisa do outro, lembra? Então a maçonaria também tem isso, tá bem? E importante que o G ele não representa Deus. Em alguns estudos você vai ouvir que esse G representa o God de Deus. Não, não é isso não. Esse G é de geometria, tá? É só isso. Realmente é apenas isso.
nada mais do que isso. Aí o que mais a gente já ouviu falar sobre, o que é mais, aliás, o que mais a gente ouve falar sobre a maçonaria? São uma das coisas que mais você vai ouvir falar. Novamente, que não aceita ateu, deve-se crer em Deus, eu falei sobre esse ponto, né? O porquê que eles não aceitam ateu, isso é um fato, tá? Que é para ter uma facilidade para conseguir com que a pessoa adore ao Deus deles. Para que uma pessoa entre na maçonaria, para que ele comece e chegue naquela casa do oleiro, sala do oleiro, tá? O que acontece? Essa vida dessa pessoa ela é altamente investigada, porque para a pessoa entrar, o que ocorre? A pessoa precisa ser convidada, isso também acontece. Tá? E nesse convite a pessoa é muito investigada. Investigada a vida financeira, o que ela já fez, o que ela deixou de fazer, se ela tem escândalo, vida criminal, etc e tal. Tá? Cada caso é um caso, claro, você pode olhar e falar, mas o fulano, cada caso é um caso, mas sim, é muito investigado e analisado a questão da vida dessa pessoa. Por quê? Porque, em tese, apesar da maçonaria, como eu disse, ela ter ampla influência na vida de todos nós, sim, tá? Apesar dela ter ampla influência, ela não quer estar exposta, ela não quer se expor. A gente percebe isso, a gente vê isso. O nome maçonaria não quer estar à frente de nada. Por quê? Porque existe um porquê para isso, tá? Existe um porém para isso. Outra coisa é que um dos lemas da maçonaria, que eles dizem bastante, que um dos lemas deles é tornar um homem bom e um ser ainda melhor. Ele vai te dizer isso novamente, né, para você achar tudo lindo e maravilhoso da maçonaria, falar, poxa, que beleza estar ali. Não é essa a intenção, tá? Essa intenção desse ainda melhor tem um outro sentido, tá bem? A gente vai falar sobre isso aí. E também dentro da maçonaria tem a questão de que, vamos chamar assim, irmão protege irmão. Tá? E se necessário, um maçom até mesmo pode mentir dentro de um juízo para não prejudicar outro irmão. Então eles se ajudam, um ajudando o outro dentro de um comércio, então um compra do mesmo irmão, tá? Então a maçonaria tem muito disso mesmo, de um ajudar ao outro, um cooperar com o outro. Lógico, uma das particularidades é para que os irmãos possam, vamos chamar assim, né? Os irmãos maçons possam continuar prosperando, até porque quanto mais prósperos eles forem, mais eles vão poder influenciar o mundo, que é uma das grandes, a maior intenção deles, ou melhor, não diria maior, mas uma das grandes intenções da maçonaria, ok? Então, partindo para um próximo ponto, a gente vê aí um pouquinho da história da maçonaria. E vamos falar um pouquinho só sobre essa história da maçonaria no Brasil. Então, a maçonaria no Brasil. Lembrando que, assim, eu vou passar bem rápido sobre a história, tá? Em alguns pontos principais, não vou pegar tudo, porque senão ficaria muita coisa, tá? Então, aí nós temos o querido Dom Pedro I, caso você não tenha reconhecido aí na foto maior. Na segunda é o seu filho, Dom Pedro II. Dom Pedro II foi grau 23 da maçonaria. O Dom Pedro I também foi maçom. Então, assim, eu fico até independência ou morte não foi por acaso, tá? Não foi um mero detalhe, não foi mera bondade da pessoa. Lembra que Jesus vai falar: bom só Deus. Então, Dom Pedro I não foi tão bonzinho assim. Existia sim um motivo por trás de tudo isso, tá? Segundo alguns estudiosos, então, a primeira loja maçônica no Brasil foi estabelecida em 1801, que foi inclusive chamada como a Reunião. Tá? Novamente, pode existir alguma diferença aí de datas, mas são estudos aplicados e são até onde eu consegui ali estudar, é o que mais me parece ser o procedente mesmo. E até 1815 ali a maçonaria foi muito silenciosa, até por conta de que ela ainda estava se estabelecendo. Mas aí então fundou a chamada Loja Comércio e Artes lá no Rio de Janeiro, e aí sim, dali a locomotiva da maçonaria começou a ir para frente. Bom, na sua atuação ali em prol da independência, né, a maçonaria ela sim trabalhou muito forte pela independência do Brasil. Ela queria sim a independência do Brasil, e ela trabalhou bastante nessa transição de poder. Novamente, como eu disse, o Dom Pedro I ele achava por muitas vezes que ele estava por cima da carne seca,
mas não era. Ele estava sendo muitas vezes conduzido pela maçonaria para que pudesse ali acontecer toda a independência do Brasil. Afinal, ele que estava ali, né, de certa forma, à frente de tudo. Ele que estava como o grande regente ali do Brasil naquele momento. Ok? Uma das coisas que a maçonaria fez para conquistar ele, para conquistar o Dom Pedro e para que ele pudesse assim, para que ela pudesse assim influenciá-lo e trabalhar em cima dele, foi o quê? Foi transformá-lo num grão-mestre. A maçonaria fez isso. Então, Dom Pedro I foi um chamado grão-mestre. Grão-mestre é um dos maiores graus que existem na maçonaria. Tá? E isso ele fez quando ele foi ali buscar apoio em Minas e São Paulo para conseguir a independência do Brasil. Então, a gente entende, né, da onde vem essa história aí do Brasil de sempre um político ajudar o outro, sempre conforme as suas necessidades e vontades. E aí, para a gente finalizar essa parte aí da maçonaria do Brasil, ela chegou a ter um certo momento onde ela tinha duas certas, vamos chamar assim, duas facções de maçonaria, que inclusive eram rivais, por questões de ideologias e pensamentos, tá? O Dom Pedro conseguiu caminhar entre as duas, foi bem político, né? Olha só, ele já era bem político, já. A gente, política no Brasil foi desde sempre, gente, no mesmo sentido, tá? E ele conseguiu ali conduzir por um bom tempo dentro das duas facções e foi caminhando. A maçonaria, então, ela tem sim uma enorme influência por toda a história do Brasil, desde a independência. Então não se assuste e também não pense que você não vai achar laços maçônicos dentro da história do Brasil. Sempre vai ter laços maçônicos, sim. Tá? Eu estou dando aqui apenas o nosso início, né, porque eu achei bem interessante o nosso início, que eu digo o início da independência do Brasil, mas existem muitos grandes influenciadores brasileiros que moram no Brasil, dentro da maçonaria, tá? Então a maçonaria ela tem sim uma importância muito grande e muitos movimentos. Eu não vou dizer que tudo que acontece no Brasil é culpa da maçonaria, mas sim ela influencia muito, ela influencia os poderes, tá bem? Um outro ponto que a gente pode lembrar, ou melhor, passar, é a maçonaria no Ocidente. É muito interessante. Olha só que interessante essas informações. Lá nos Estados Unidos, de 55 homens que assinaram a Declaração da Independência, 9 eram maçons. Aí você vai fazer uma matemática e vai falar, poxa, mas 9 de 55 é muito pouco. Eram 9 dos mais influentes, tá? Não eram qualquer 9. Eram os 9 mais influentes. Então, esses 9 eram maçons, mas eles conseguiam influenciar muitos outros. E essa declaração da independência, segundo apontam estudos, tá, acabou fazendo com que muito da Constituinte ali americana tivesse muitas ideias maçônicas. Tá? Além disso, 13 dos 39 que assinaram a Constituição, como eu disse agora há pouco, eram maçons. Então você vê que aí o número ficou um pouco mais apertadinho, né? Mais enxuto. 13 de 39. Então você vê que, mesmo que ela não seja ali a sua totalidade, mesmo que ela não seja a sua até mesmo grande maioria, mas o que a gente precisa entender é que eles trabalham sempre para eles terem os mais influentes ao lado deles, para que esses possam influenciar o mundo e assim para que eles possam fazer com que as ideias maçônicas sigam à frente, tá? Inclusive essa nota aí de $1 que a gente viu ali no logo um pouquinho atrás, olha que interessante, a gente falou sobre o Novus Ordo Seclorum, né? Mas tá vendo essa pirâmide aí, onde ela não está acabada e tem o olho de Horus acima e ele não está, né, em conjunto, existe uma separação, existe um porquê, tá, disso existir. Qual que é o porquê? A ideia é que essa parte maior da pirâmide, essa base maior da pirâmide, ela seja apenas, como posso dizer, a mão de obra. Vamos assim chamar, vou chamar assim a mão de obra, ou seja, aqueles que trabalham em prol para que a coisa caminhe, para que a coisa seja feita, mas eles nunca estarão em conexão com aqueles que realmente decidem. Tá dando para compreender o que eu estou querendo dizer? Então, existe uma base líder que faz todas as decisões, toma todas as decisões e ela comanda os demais, e ali sim a coisa caminha conforme a necessidade
e a vontade da maçonaria. Tá? Para você talvez entender um pouquinho melhor, pensa no seguinte sentido. Vamos usar um clube de futebol. Gostei bastante desse exemplo quando eu vi. Pensa num clube de futebol, tá? O clube de futebol tá ali, né? E você pensa assim, o clube de futebol, ele decide as suas regras, ele decide a sua vida e tudo mais. Não é bem assim. Por quê? Para que um clube de futebol exista, ele precisa estar ali debaixo do quê? Debaixo de uma liderança de uma federação. Aí você diz, tá, então é só a federação que decide. Não, essa federação não é a única que decide. Na verdade, essa federação está sob domínio de uma federação maior. Trabalhando aqui no Brasil, a gente está falando aí então da conhecida CBF, né? Ok, aí você fala, poxa, então o clube já não é tão assim sozinho. E a gente vê, para quem acompanha esporte, você vê que realmente os clubes eles não são independentes. Eles trabalham de acordo com o que eles precisam ali, com o que a CBF define. Mas a CBF também está sobre dois domínios, dois poderes, que é a Comebol, que é a confederação aqui do continente sul-americano, e ainda assim tem o que eu vou chamar para você conseguir entender aí, o olho de Horus, que é quem? É a FIFA. Então a FIFA define tudo e todos os demais caminham conforme ela. E cada um vai o quê? De acordo com aquilo que a FIFA decide, com aquilo que a FIFA define, tá? Todos estão caminhando nesse sentido. Essa é uma boa ideia para você também entender como é que funciona a maçonaria e aqueles que estão dentro dela, enfim, até a grande massa que mesmo não está nela, porque acaba tendo a influência, ok? A maçonaria, ontem e hoje também, ela se encontra em vários lugares, várias associações, enfim, vários grupos. A maçonaria está sim influenciando essas pessoas, tá? A maçonaria é interessante porque uma pessoa que é um maçom, ele começa logo de cara a ser encorajado a estudar as chamadas 7 artes liberais da ciência, sendo que 3 delas são fundamentais: a gramática, a retórica e a lógica. É interessante porque você pode pensar, mas por que ele tem que estudar isso? Por que ele é encorajado? Sempre no sentido de que um maçom precisa ser alguém de influência, tá? Ele não pode ser um qualquer, vamos chamar, né? Ele não pode ser o Zé Mané da esquina. Ele tem que ser uma pessoa de influência. E esses tipos de estudo ajudam para que a pessoa ela desenvolva o quê? Uma forma de pensar, de raciocínio, de razão e lógica, para até mesmo ampliar suas ferramentas de comunicação. E assim para que ele consiga ser um grande influenciador. Porque, como a gente sabe, se você tiver técnicas boas, você consegue ser um grande influenciador, sim, de pessoas, tá? Existem, sim, meios ao qual você consegue influenciar pessoas através de técnicas, tá bem? E a maçonaria também trabalha em cima desse sentido, tá? E ela está, como eu disse, ela está em tudo quanto é lugar, gente. Está no esporte, está na política, está nos tribunais, está na ciência, está nas artes e também está na religião. Tá? Você pode não crer, mas sim, a maçonaria está nas religiões também. Muitas religiões, muitas crenças são influenciadas pela maçonaria e nem mesmo a protestante está fora disso, ok? Até mesmo a protestante também está no meio. Mas a maçonaria está também, sim, muito em cima de muitas religiões, tá? Comandando, não apenas ali dentro, comandando, influenciando, sendo alto grau de influência sobre essas pessoas. Realmente não tem como negar, a maçonaria também tem influência em todas as religiões, em todas não, perdão, tem influência em muitas religiões, sejam elas quais forem, ela tem uma gama muito grande. As que ela não tem a influência, de fato, ela tem linhas de observação, ou seja, ela vê como essas denominações, como elas procedem, como é que elas seguem. Mas, e aí eu não posso afirmar, porque eu tenho provas, né, sobre isso, mas o que muitos lugares se demonstra e apresenta é que nas grandes, aquelas que influência, lembre-se sempre disso. A maçonaria vai estar sempre envolvida ou buscando estar envolvida com aquilo que pode ser influência no mundo. Então,
Aquelas que têm a influência, sim, ela tenta estar lá dentro ou ela está lá dentro. Tá? Então, é uma coisa que a gente acaba vendo e visualizando, sim, de fato, a maçonaria dentro até mesmo da religião. E, como eu disse, esporte, política, tribunal, ciência, nas artes, televisão, mídia, celebridades, a maçonaria sempre vai estar ali para ser a influência. Ela, novamente, pensa no seguinte sentido: ó, o ideal único da maçonaria, ou primário, não é melhor chamar primário, o ideal primário da maçonaria é que todas as suas ideias sejam desenvolvidas no mundo todo, tá? Não apenas por um grupo, não apenas por uma nação, não apenas por um continente, mas pelo mundo. Então, todas as ideias maçônicas estão, são grandes influências dentro do mundo. Então, novamente, onde eles não têm controle, eles monitoram. Mas sempre vão monitorar aquilo que eles olham e dizem, olha, isso daqui pode ser uma influência. Se não for, eles não têm do que se preocupar. Pelo menos assim é que eles pensam, né? E aí a gente chega aí na nossa parte final, falando sobre uma outra coisa. E falando sobre essa outra coisa, isso é uma outra coisa também, olha, redundância, que a própria vê que puxou-se dos primórdios. É bem interessante. É o chamado cubo, quadrado, quatro cantos. Tá? Isso é uma coisa bem complicada de se falar, mas vamos falar mesmo assim. Tá? Sim, a maçonaria fala sobre o cubo representar a Terra. Quer você goste ou não, isso vai estar sim dentro da ideia da maçonaria. Isso está lá no livro Morals and Dogma, do Albert Pike, mas que é um livro maçom. Se você sabe, Albert Pike foi um grande maçom, um grande homem maçom, que inclusive chegou a colocar um dos raríssimos homens maçons, né, porque a maçonaria procura esconder muito, mas foi um dos raríssimos homens maçons que escreveu um livro e falou abertamente sobre Lúcifer. Então, o senhor Albert Pike, sim, foi isso, tá? Então, sim, a maçonaria, ela fala, não amplamente, não tão abertamente, mas ela fala sobre a Terra representar um cubo. Aí você começa a pensar o porquê, né? O cubo, dentre uma das grandes coisas, né, ele representa o quê? Ele representa a perfeição, porque são quatro cantos idênticos, tá? E no Islã, os muçulmanos, aí fugindo um pouquinho talvez, né, da maçonaria, mas eles vão até Meca para prostarem-se ao quê? A um cubo, né? Olha que interessante. Como chama essas coisas? Que interessante, né? Por que será que o muçulmano ele vai para Meca para prostrar-se para um cubo? Né? E além disso também uma das grandes organizações de inteligência de Israel se chama Black Cube, ou Cubo Negro. Tá? E claro que a gente vai falar também ali num vídeo mais para frente, mas Israel tem enorme influência maçônica. Mas enfim, tem todas essas coisas relacionadas ao cubo. E esse cubo tem o quê? Ele tem a geometria sagrada. A gente falou no começo, né, sobre a questão do 3, que também era uma geometria, mas o cubo, perdão, ele representa a geometria sagrada, tá ok? E mais, a gente fecha falando sobre Apocalipse 7, capítulo 1, que nos diz assim, ó, depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Então, fica só para você começar a refletir, né? Qual é a representação desse cubo? Por que um cubo? Por que um quadrado? O que seria? Enfim, você pode pensar um pouco melhor sobre isso daí. E aí eu finalizo essa parte aqui da maçonaria, agradecendo a você por esse tempo que você se dispôs para ouvir o que eu tinha para te dizer. Te espero para o próximo vídeo e vamos lembrar, tá? Novamente, a maçonaria sim, ela é uma sociedade secreta de enorme influência no mundo. Eles são um grupo, um clã, vamos assim chamar, que influencia o mundo absurdamente. Você pode, às vezes, você muitas vezes não vai ver, mas eles ali estão te influenciando.
Sim, influenciando porque eles visam um objetivo. A gente está chegando nessa visão de qual é esse objetivo. Então, eles sim têm um objetivo, eles sim têm um Deus próprio deles, sim, que a gente vai ali comentar no próximo vídeo. E sim, eles têm sim a influência porque eles estão ali sobre o comando dos maiores influenciadores do mundo, tá? Novamente, não posso afirmar que todas as pessoas que influenciam o mundo são maçons, mas sim, muita parcela é sim. Tá? Cada um no seu grau, mas como eu disse, conforme você vai caminhando dentro da maçonaria, você vai sendo ali doutrinado dentro das ideias maçônicas e você vai sendo conduzido a caminhar conforme a vontade deles. Isso seria para qualquer cosmovisão, então, evidentemente, que não seria diferente aí com a maçonaria, tá bom? A você um grande abraço e eu espero que você seja muito abençoado por Deus e que a gente possa se encontrar num próximo vídeo. Até mais!